Saudações, é um prazer ter você. Mais um sábado, aquele sábado gostoso em que a gente começa a conversar sobre temas interessantes da comunidade. Convido para este programa dialogarmos sobre alimentos, quais os parâmetros jurídicos e as possíveis mudanças em tempos de pandemia. Muda alguma coisa? Para conversar comigo, Rosélia de Araújo. É um prazer. Rapidinho, já voltamos. Saudações, estamos de volta, agora definitivamente para conversar com ela, Rosélia Araújo Rodrigues dos Santos. Nosso tema de hoje, alimentos. Quais são os parâmetros jurídicos? E essa pandemia influenciou ou não nessa temática? É um prazer a sua presença aqui, Rosélia. E eu já emendo logo a nossa primeira pergunta. Quais os critérios utilizados para o fornecimento de alimentos? Fale pra gente. Saudações a todos. É uma honra poder compartilhar esse momento com vocês. Ted, com relação a essa temática, alimentos, ela é bem interessante porque o legislador ele traz a ideia da figura da necessidade dos indivíduos. Então, a necessidade, ou seja, quem precisa de algum cuidado, de alguma assistência, de alguma demanda, e a ideia também de necessidade e possibilidade. A necessidade de quem precisa dos alimentos e possibilidade de quem concede os alimentos, né? Existe também a possibilidade do critério da proporcionalidade, ou seja, nem 8 nem 80, nem mais nem menos. Então, realmente aquilo que você consegue estabelecer como necessário para aquela situação, para aquele caso concreto. Então, é uma temática interessante, a figura dos alimentos, pautado nesses critérios, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Excelente, Rosélia. É interessante que a escolha desse tema se deu em comum acordo. Eu, conversando com a Rosélia, queria entrevistá-la, queria dialogar sobre temas de direito constitucional ou de direito civil, porque sabia que essa era a área de atuação da Rosélia. E ela me sugeriu o tema alimentos. Eu achei perfeito, né? Quer dizer, que tema importante nesse momento. Esse momento que falta tantos alimentos. Para todos, estamos vivendo uma pandemia, quer dizer, um estado deplorável. Imagine aqueles que dependem essencialmente de um outro, né? E essa é mais ou menos a temática, é você depender sempre de um terceiro. Se estamos a falar de prestação alimentícia, quer dizer que alguém irá prestar um alimento a um outro. E aí eu já quero entrar na segunda pergunta, que é: quem pode solicitar? Quem é que solicita esse alimento? Perfeito. Quando pensamos a ideia de necessidade, a gente parte do pressuposto que alguém precisa. Então, essa necessidade ou esse anseio, né, pela questão dos alimentos, parte da premissa que aquele que precisa pode demandar, pode solicitar, pode ingressar na justiça, apontando vamos colocar assim, os seus parâmetros, né? Eu preciso daqueles alimentos, então necessariamente nós reconhecemos que na atualidade a conjuntura econômica ela não é agregadora, ela realmente traz uma fragilidade quanto à figura da pandemia. Muitas pessoas mudaram a sua situação, né, social, infelizmente, perderam o emprego ou algo do tipo. Inclusive adoeceram, né? Então tudo isso gera uma perspectiva de necessidade, que a legislação em si ela pontua que parentes, cônjuge ou companheiro podem vir a solicitar caso precisem, né? E pautado naquela ideia, precisa e a outra parte até que ponto ela pode fornecer. Então isso é avaliado perante o Poder Judiciário. Perfeito. Então a gente precisa entender essa relação, necessidade, possibilidade, que a Rosélia nos trouxe logo ao falar da primeira pergunta. E essa
pergunta permeia toda essa ideia, né? Então vamos lá. Uma vez estabelecidos os alimentos, poderia ser solicitado alteração, e aí a gente está falando exatamente diante do que tu já nos trouxe. Quer dizer, há essa mudança de estado financeiro das pessoas, umas que não precisavam porque tinham emprego e passaram a precisar, porque realmente nós estamos com uma demanda de emprego altíssima, não há emprego, não há dinheiro, quer dizer, o negócio está bem complicado por conta da pandemia, e aqueles que já estavam prestando alimentos, que necessariamente precisam prestar alimentos, são devedores de alimentos, aqueles que também mudaram a situação econômica, ou seja, por um momento não podem prestar de forma alguma ou estão numa situação bastante deficitária. Como é que fica esse cálculo, essa alteração? Como é que se trabalha com isso? Ok. Na realidade, quando existe uma alteração, e aí a gente parte do pressuposto que essa pessoa, a que necessitava, ela já solicitou, já demandou, já temos uma decisão, né? E pode acontecer no percurso dessa obrigação sendo, na realidade, assumida, essa alteração de circunstância fática, né? Ou seja, a gente muda a situação no caso concreto. Baseado nisso, a pessoa que, no caso, perdeu o emprego e estava fornecendo os alimentos e agora percebe a necessidade, ou seja, eu preciso alterar porque eu não tenho condições de arcar com esse quantitativo, com esse valor. Então, é importante que a pessoa ingresse na justiça, comunique a sua situação, comunique a sua realidade, né? Muitas das vezes a pessoa não vai pedir uma exoneração, ela não vai pedir, eu não quero mais pagar. Não, ela quer pagar, mas ela não quer pagar ou ela não pode pagar aquele montante. Então, aí sim a gente consegue, né, através de uma revisional, apresentar as circunstâncias que foram alteradas e aí, a partir de então, submeter um critério, no caso, um valor que lhe seja favorável. Esse parâmetro é bem interessante porque em algumas hipóteses a discussão é baixar o valor. E nas hipóteses do sujeito que perdeu, a pessoa, homem, mulher, a gente já vai trabalhar com relação a isso, absolutamente não tem de onde tirar renda alguma. Mas aí, por outro lado, a depender de quem está a ser prestado aquele alimento, no caso de um filho menor, às vezes, que é a maior, eu acredito que seja a maior parte das vezes, aí é aquele te vira nos 30, né? Tem aquela voz, o te vira nos 30, porque tu já imaginou como é que ficaria. E baseado nessa discussão, Roseli, eu queria te fazer mais uma pergunta. Há meio que uma lenda urbana sobre valores, né? Quanto do valor paira sobre o pagamento de alimentos? Qual é o valor, efetivamente, que deve ser pago? Perfeito, Ted. É interessante você realizar essa pergunta porque existe, eu vou colocar assim, uma lenda, né? De que tipo, nossa, eu vou ingressar na justiça e eu vou conseguir 30%, né? Então existe, sempre o magistrado ou o poder judiciário, ele vai fornecer os 30%. E na realidade isso não é uma verdade, por quê? Primeiramente, na legislação não tem a previsão específica dos 30%, mas a gente compreende que é vamos dizer, um padrão jurisprudencial, nós poderíamos colocar assim, mas sempre avaliando o caso concreto. A gente não pode dissociar, principalmente demandas de família, que você está lidando diretamente com necessidades peculiares, com o núcleo familiar, então você precisa avaliar o caso concreto. Planilha, inclusive, é uma sugestão, né, que seja feita juntada de uma presunção de valores e aí uma planilha que você consiga indicar a necessidade. Se nós estivermos falando do filho, né, que você bem colocou, a necessidade do seu filho, qual vem a ser? A perspectiva dos alimentos, ela não engloba só o alimento propriamente dito, né, in natura, mas toda a necessidade, inclusive lazer. Toda uma prestação ampla. Essa pergunta ela é interessantíssima e eu já lhe convido para você ficar conosco. A gente vai fazer um break rapidinho, um pequeno intervalo e digo mais, voltaremos com a mesma pergunta, ou seja, eu acredito que essa pergunta é uma pergunta que a gente precisa esmiuçar bastante, porque há pessoas ali do outro lado que estão assim, ansiosos para saber efetivamente as soluções
a tomar no caso concreto. Então, lhe convido a ficar com a gente. Não esqueça, quer participar do programa? Nos mande um direct lá no Instagram, Programa Saudações. É lá onde você vai nos encontrar. E no YouTube, todos os programas estarão disponíveis no YouTube. Programa Saudações com o Ted Anderson. Fique com a gente, rapidinho. Saudações! Estamos de volta para discutir aquela pergunta de você que está aí do outro lado, sentadinho no sofá, em pé, tomando café, passeando, em casa. Preste atenção. Rosélia, eu queria aprofundar um pouco mais nessa temática. Quer dizer que há uma espécie de parâmetro sensível que permeia dentro dessa lógica aí dos 30%. Claro que a legislação não prevê essa discussão e não é uma regra, mas é um parâmetro. Aí eu te digo, e o sujeito tem uma, ou a sujeita, tanto faz, né? Tem uma, 2, 3, 4 pensões a pagar. Aí 30%, mais 30%, mais 30%, mais 30%, mas aí não fechou a conta, porque deu 120%. E aí não come, como é que fica? Explica para nós aí. Perfeito. Na realidade é interessante a sua colocação, porque realmente nós percebemos muitas situações como essa, né, em que a pessoa, ele fornece alimentos, né, e aí fornece alimentos para vários filhos, vamos colocar assim, né? E ainda tem uma peculiaridade, essa avaliação, ela tem que ser concreta, então o magistrado, o Poder Judiciário vai levar em consideração isso, quanto ele recebe, qual a necessidade de cada filho. E foi interessante a sua colocação, porque um filho não precisa necessariamente receber, né? Por isso, essa observação ela tem que ser feita caso a caso. O filho ele pode vir a receber mais que outro, a depender do que? Da necessidade. Um filho pode ter uma condição de saúde mais precária, em detrimento do outro. Então, nessa situação, seria até injusto nós colocarmos um critério, um padrão de valor X, 10% para um, 10% para outro, sendo que o segundo filho precisaria mais. Então, essa avaliação, ela é circunstancial, ela é caso a caso. Por isso que há a necessidade de você apresentar, né, provas consistentes, que venham a trazer uma presunção de valor exato ou perto daquele necessário. Perfeito. Então, a gente já percebeu que nessa problemática, nesse caso, o que você deve fazer? Primeiramente, não há dúvida, procure um profissional qualificado para dialogar com você, para conversar com você, para lhe esclarecer a sua situação. Aí depois você vai demonstrar a sua situação fática, para que ele possa expor em juízo qual é a situação que você se enquadraria, porque você precisa se alimentar, né? E além disso, todos os filhos, a depender da necessidade. E isso, vamos lembrar, nós estamos falando de alimento no sentido amplo, isso não serve só para filhos, né? E agora a gente já entra nessa discussão, aproveitando esse embalo. Me diz uma coisa, quem é que vai receber pensão? Você comentou ainda agora, os parentes, os cônjuges, os filhos, mas me explica melhor como é que funciona essa sistemática de prestação de alimentos para o filho tranquilo. Eu acho que essa temática está todo mundo sabendo que tem que pagar a pensão, não adianta, não tem pra onde correr. Mas eu te faço logo duas em uma. Primeiramente, é sempre o homem que paga a pensão? Essa é uma pergunta que te faço. E a segunda, quais outros parentes, em quais hipóteses pode haver esse tipo de prestação? Vamos lembrar que nós estamos agora numa situação drástica, que é em meio à pandemia, né? Mas aí tenta fazer essa análise, pandemia, fora da pandemia, para que a gente comece a entender mais ou menos como se dá. Fica à vontade. Tá. Então, o que se percebe? Parentes, com relação aos filhos já ficou bem claro, né? Bem estabelecido, perfeito.
E com relação aos outros parentes, né? A primeira pergunta. Com relação aos outros parentes, nós podemos entender que existe sim a possibilidade jurídica de você fornecer alimentos para os outros parentes. E aí, quando a gente fala outros parentes, a gente está recomendando ou trazendo quem, né? Vem a segunda situação. Nós estamos falando dos ascendentes, dos pais, né? E quem sabe até dos avós, a depender de uma possível condição específica. E também nós estamos falando da possibilidade de irmãos fornecerem para irmãos. Nossa, mas isso é comum? Isso é vamos dizer, uma rotina? Irmão fornecer alimentos, né? Nunca nem tinha ouvido falar que irmão poderia ser demandado em face do outro, mas pode ocorrer sim. E aí isso vai, obviamente, depender existe uma reciprocidade, ou seja, eu preciso, também você pode necessitar, e aí isso tem que ser avaliado. Numa circunstância de pandemia, muito mais, porque, inclusive, existe a possibilidade de que na não oportunidade, não possibilidade, ou em caso de morte dos pais de uma criança, vou colocar aqui, os avós assumam a responsabilidade, bem como os filhos, eles assumam suas responsabilidades, no caso dos alimentos, para com seus pais. Então, as pessoas são idosas e necessitam dessa assistência, os filhos são responsáveis por esse, vamos dizer, por esse ajuste, por esse apoio. Perfeito, perfeito. Eu até fiquei assim ansioso, ela estava falando, eu fiquei ansioso para perguntar sobre os netos. Eu disse assim, os netos, eu disse não, acalma. E aí ela vai lá e esclarece. Excelente. Agora deixa eu te perguntar mais uma coisa. Dentro dessa temática, Rosélia, me diz uma coisa. Aquele que já paga, que já há um valor a ser pago, de repente, a gente já estava falando, eu quero assim, na prática, o sujeito que está em casa, o sujeito, a sujeita, o senhor, a senhora que está em casa, ele está pagando aquele valor, mas de repente há um déficit salarial imenso, ou por conta da pandemia, ou não, mas estamos no meio da pandemia, então é até interessante, até aumenta essa discussão nessa medida. Como é que faz? Tipo assim, mês que vem eu estou desempregado. Eu pago X de pensão, vamos imaginar, estipular um valor aleatório aqui, que seja, vamos trabalhar com a média, O sujeito paga 30% de pensão, só que ele tem um salário mínimo, ou um salário e meio, que é mais ou menos o padrão da sociedade, 2 salários mínimos e paga 30% de pensão. Ah, me diz uma coisa, no outro dia, ou no outro mês, ele está desempregado, não tem emprego nenhum. E aí como é que fica? Essa assim, na emergência. E aí mês que vem, e aí eu já emendo logo na outra, para ficar tudo bonito, tudo entendido. Vou preso, mês que vem. Não, eu preciso dever 3 meses para ser preso, ou já no outro mês, devi, não paguei, não tenho de onde tirar, vou preso. Como é que fica essa história? Tanto essa discussão do valor, né, que tem a ver com revisional no tempo, quanto essa discussão da prisão civil que a gente sabe. Eu costumo orientar, né, os clientes para terem o devido cuidado a partir do momento que assumem uma obrigação alimentar. Por quê? Porque nós sabemos que a legislação ela traz uma consequência que é justamente a figura da prisão. Então, qual a sugestão, qual a recomendação? Comunique imediatamente o seu advogado da confiança, uma pessoa da sua confiança, esclareça a situação para que ele possa imediatamente ingressar, né, com vamos dizer assim, uma revisional. Uma revisional no sentido de, essa ação revisional ela vai ter como finalidade ou diminuir ou pode vir a aumentar se a circunstância for outra que não a mencionada. Mas no caso aqui a gente vai diminuir, então vamos colocar em um valor específico ou um valor que ele consiga assumir, né? Eu não estou trabalhando de forma efetiva, vinculada, mas eu estou realizando algumas atividades que me permitem agregar valor no quantitativo X, ou eu consigo modificar, ao invés de pecúnia, de valores, espécie, eu consigo realizar através de coisas, né? Ou seja, o fornecimento do alimento in natura ou de uma
eu já via, inclusive, situações em que existe uma predisposição para se oferecer como cuidador da criança ou inclusive aqueles que fazem transporte, né, urbano, sim, eles se colocam na condição de diminuir o custo de transporte. Então eu pego, eu levo para a escola, eu faço essa dinâmica. Agora me diz uma coisa, essa coisa retroage a data que o advogado entrou ou não? Porque vamos lá, que demore 5 meses para o juiz decidir isso, e aí como é que fica esses 5 meses? Perfeito. Isso é importante porque, na realidade, você ingressa para esclarecer ao magistrado. Excelência, eu estou tendo dificuldade, eu não consigo arcar com o valor que foi pré-estabelecido, porque o que o magistrado quer? Que você apresente uma justificativa plausível, que você apresente o que está acontecendo com você, que você não conseguiu honrar com o pagamento que lhe foi imposto, ou que você acordou, fez um acordo, né? Então, e aí, no caso, vai justificar essa... E a prisão? Com relação à prisão, nós temos a ideia de que ela realmente é uma medida, né, coercitiva, no sentido de impor ao indivíduo esse, vamos colocar assim, entre aspas, constrangimento para poder efetivar o valor, sim, que ele tinha assumido. Então, realmente... A ideia da prisão, muitas das vezes as pessoas perguntam, nossa, eu tenho que atrasar 3 meses e só aí eu vou ser preso, né? Na realidade, não. Se você atrasou, no dia seguinte pode ser ingressado na justiça solicitando essa medida, exato. Entendi. Então fique atento, fique de olho. Tem que haver sempre uma justificativa, né? Para que você possa se esquivar ou pelo menos ter um tempo para tentar, justificando essa discussão. Rosélia, foi um prazer conversar com você, foi ótimo, esclarecedor, a gente queria muito mais tempo para falar, mas vamos fazer isso lá no YouTube, vamos lá para o YouTube depois e vamos fazer um alongamento dessas discussões. Mas eu queria te deixar um tempinho para tu falar com o telespectador, traz aí pensamentos positivos, quer dizer, fica à vontade, fala com as pessoas que você ama. Obrigada ao convite, né, Ted, é uma honra participar com você do seu programa e também a todos que acompanharam, né, nesse momento o nosso diálogo. Eu queria trazer uma palavra de esperança, né, porque quando a gente trabalha no âmbito de família, a gente sabe que os sentimentos eles são muito aflorados, seja do amor ao ódio. Sim. Mas que a ideia dos alimentos, ele parte da premissa da solidariedade. Então, muitas das vezes você não precisa ser necessariamente solidário somente com a espécie, mas você pode ser solidário com a forma como você se comporta diante da família, né? Então, seria isso. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com a Rosélia aqui, minha querida Rosélia, minha colega de faculdade, um abraço, a gente, como professor na faculdade, conversava bastante, e foi um prazer ter você aqui, mas olha, fique atento, o próximo bloco, eu ainda volto, fica só mais um pouquinho comigo, que eu vou fazer aquele momento, pergunte ao professor, e aí eu vou esclarecer algumas das dúvidas que vocês nos mandaram, rapidinho. Saudações, é uma satisfação. Esse programa foi maravilhoso, discutimos várias coisas, Rosélia foi um anjo. E eu, antes de qualquer coisa, já quero esclarecer uma dúvida que ficou. Ela nos trouxe a seguinte informação. No que se refere à prisão civil, o CNJ determinou que ela deva ser residencial, então domiciliar. Não haverá, em tempos de pandemia, as prisões em unidades prisionais, nessa medida, tá? Apenas durante a pandemia há essa diretriz diferenciada do CNJ. E eu já entro logo para aquele momento gostoso, aquele seu momento, o momento em que a gente dialoga sobre perguntas que vocês nos mandam. Vamos lá para a tela, quais são as perguntas de hoje?
E se o filho for adotivo, este também receberá pensão? Pergunta interessantíssima. A Rosélia falou de tudo, ficou faltando só esse detalhe para a gente concluir. Vamos lá. O filho adotivo, e ela já me soprou ali a resposta. Ela me soprou. O filho adotivo também receberá pensão. O filho adotivo também receberá pensão, porque não há diferença alguma. Filho adotivo, não adotivo, não há diferença. Há muito tempo que o direito brasileiro já igualou essas categorias, não há diferença alguma. Mas aí ela me trouxe a outra indagação com relação a isso. E se for filho socioafetivo? Aí, nesse caso, a gente precisaria analisar a condição do pai biológico dessa pessoa, ou da mãe, depender de quem vai pagar a pensão, para fazer análise no caso concreto. Mas eu convido você a nos acompanhar no YouTube e lá vou convidar a Rosélia novamente para a gente discutir essa e muitas outras questões sobre a temática. No mais, foi um prazer, foi uma satisfação estar com você. Fazer esse programa todo sábado para você é um agrado, é sempre bom, é gostoso. Por hoje, eu dou por encerrado e justo. Obrigado, fique com Deus e saudações.